concordo. Professor, olha só, aqui... Oi, Evelyn, desculpa, eu te cortei. Galera, mandem superchats e virem membros do canal com perguntas. Vai lá, Evelyn. Não, Marcelo, pode continuar. Evelyn, o vinho é para eu conseguir terminar meu livro. Ótimo. Foi um sofrimento. O livro 2 geralmente é o mais difícil, né, professor? É o meio de caminho, né? Verdade, esse foi difícil. Mas, Pedro, acho que deu samba. Eu tô com uma dificuldade com o meu também, porque o primeiro livro eu escrevi uma história de trás pra frente. Eu começo com a solução. Mas pra contar o problema, cara, pra contar um problema é duro chegar no ponto final. E já tendo a solução fica mais difícil ainda, né? Fica mais difícil ainda. Mas vai lá, Marcelo. Tá, nós tivemos aqui, e eu me senti particularmente feliz com o que você disse agora, professor, sobre essa questão dos web comunistas e tal, porque é uma coisa que a gente sempre bate, eu bato muito. E nós tivemos aqui, se eu não me engano, foi na semana passada, né, Pedro? A Vera Lúcia, que é uma. Eu sabia que você ia falar dela, segue. Não, respeito. Sim, não tô falando de maneira. Não acho que você desrespeita, você tem uma opinião sobre isso, é diferente. Sim. Mas ela, claro, ela veio aqui defender os pontos de vista dela, que todos parecem muito mais simples de serem executados do que nós acreditamos que de fato sejam. Mas uma coisa que ela falou me chamou muito a atenção, que foi mais ou menos assim. Ela estava criticando determinadas pessoas do campo político dela, especificamente ali, né? Não vou lembrar agora se era em São Paulo, o que ela estava criticando, ela é de São Paulo, mas ela dizia assim, não, porque daí os caras chegaram, né? Lembrei. Porque o governo de esquerda cooptou, digamos, o cara lá do PSTU e esses caras foram para a administração pública e lá eles chutaram o coxo. Lá os caras, né, se perderam, tal, gostaram do bem bom e esqueceram as causas. E eu falei, sim, mas os caras não foram cooptados, na minha opinião, eles foram chamados para contribuir. Pô, se os caras se perderam lá, a culpa não é do governo que chamou, a culpa é deles. Então, eu vejo até uma certa infantilidade da própria esquerda mais radical nisso. Porque isso, aquilo, aquele outro. Gente, nós sabemos tudo que está errado, a gente não é cego. A questão é como consertar. E aí, quando uma pessoa dessas vem falar quando eu falo uma pessoa dessas, é com o maior respeito, como uma pessoa do PSTU vem falar, mas daí quando o cara chega no poder, o militante de esquerda extrema, né? Chega no poder, ele se rende. Pô, mas daí a culpa é de quem, então, caramba? E aí, fazendo um recorte, eu vou para o outro lado, que é o que você falou. Pô, se o povo estivesse mais disposto a ajudar o presidente, eu tenho certeza que o Lula tinha tomado outras tintas no governo, porque eu faço aqui uma frase do Che Guevara que diz o seguinte, para fazer uma revolução é necessário muito mais do que um revolucionário, é necessário um ambiente revolucionário. Por que ele morreu na Bolívia? Porque os bolivianos não se achavam tão pobres ao ponto de fazer uma revolução. Palavras dele no livro me esqueci agora, aquele livro maravilhoso que é considerado até o definitivo, o John Lee Anderson, que os bolivianos não se consideravam pobres o suficiente, escravos o suficiente para fazer uma revolução. Então, um governo precisa de ajuda. E eu concordo, tem que ir para as redes mesmo, para a televisão e dizer, gente, vamos. E se tiver que causar algum conflito, vai ter que ser. Mas daí nós temos que dar a nossa parte, porque é muito fácil a gente chegar lá e cobrar que o Lula bata o escanteio e vá cabecear. Tudo é o Lula, né? Esse é o meu ponto de vista. Marcelo, eu queria pegar o teu ponto de vista, complementar e passar a palavra tanto para a Evelyn quanto para o professor João César. É engraçado isso mesmo. Eu não tenho tantos problemas com a esquerda radical, mas eu entendo as críticas do Marcelo. Sobretudo se você lembrar na história do Lula, né, Marcelo? Que o Lula foi candidato a governador do estado de São Paulo, perdeu com mais de 1 milhão de votos, tava considerando sair da política, foi se aconselhar com o Fidel Castro, que disse o seguinte, exatamente. Meu amigo, você teve mais de 1 milhão de votos e é um operário. Volta lá e ganha essa eleição. O Fidel Castro, ditador, sanguinário, não sei o que lá, recomendou ao Lula fazer as reformas do Brasil e quem sabe talvez uma revolução, talvez não uma revolução cubana, nos moldes brasileiros. O que vocês acham a respeito disso?
Só quero pontuar, antes de continuar, que o Lula só se elegeu presidente, vamos colocar assim, quando ele usou terno e gravata. Porque quando ele era um operário, que tinha aquela camiseta... então, quando ele tinha aquela camiseta assim, hoje eu não tô bom, uma camiseta preta assim, hoje eu não tô bom, ele não ganhava nada, sabe? Então tem muito a ver com o povo. Vai lá, Evelyn, desculpa te interromper. Não, imagina, de forma alguma. Não, eu queria pontuar que o professor trouxe uma coisa que até para mim foi nova. Não porque ela seja nova, mas porque eu não tinha me atentado, e isso faz extremo sentido agora para mim. E aí o Marcelo agora falando, e também o Pedro falando do Fidel Castro. Quando o Lula movimentou as massas no Brasil lá no início, né, quando ele ainda era um operário, se você parar para pensar quem era o Lula, ele fez todo esse movimento e conseguiu sensibilizar o povo, não foi tanto, vou dizer assim, tinha tudo a ver com a pauta que ele queria, sim, né? A pauta social, muita gente ficou ao lado dele, mas principalmente pela força com a qual ele fazia o discurso. É isso que movimenta massas, a emoção, o sentimento. Quando a gente chegou em 2013, com aqueles movimentos, né, que foram contra a Dilma e tudo mais, quando o professor diz que a extrema-direita se apropriou daquilo, faz muito sentido para mim dizer que eles se apropriaram muito mais do sentimento do que das próprias pautas, do ódio, das emoções, da revolta, que às vezes eu sinceramente acredito que muita gente naquele momento nem sabia o motivo pelo qual estava fazendo aqueles movimentos, pelo qual estava na rua, pelo qual... E eu vou falar uma coisa polêmica, tá? A Dilma sofreu um golpe misógino e covarde, tá, Evelyn? Mas existiam críticas em 2013 que eram coerentes ao governo dela, tá? É que falar isso hoje em dia é você ser atacado pelos petistas, mas enfim. Sim, não, eu acho que sempre tem o que melhorar, né? Mas só que ali a gente vê que começou a se criar o extremismo mesmo, o ódio, a raiva, a agressividade, a misoginia em relação a Dilma, inclusive, ficou muito evidente ali, muito concretizada essa questão. E quando a gente fala de um Lula mais ameno, mais morno, ele está deixando de lado aquilo que levou ele a crescer no Brasil, popularmente falando, que é justamente o sentimento. Então, quando a gente chega e fala de uma pauta 6x1, não é só a pauta 6x1, é o que o trabalhador sente de trabalhar 6 dias da semana e só ter que descansar um dia. E quando você fala isso com sentimento, com incompreensão e empatia com que esse trabalhador sofre essa realidade, de pegar um ônibus bem cedo, de madrugada, muitas vezes, para ir trabalhar e voltar à tarde, chegar em casa quase de madrugada para dormir, para ver a tua família. Então, você consegue chegar nesse âmago, nesse sentimento e nessa emoção, que eu acho que o Lula pode, porque ele tem essa força, mais do que qualquer outra figura ainda hoje na esquerda, voltar e fazer ressuscitar esse sentimento, em que as pessoas se conectem com ele, e, de repente, um Nicolas Ferreira, por exemplo, que hoje consegue trazer à tona esse ódio, essas emoções, vai perder para um presidente Lula, porque ele vai, embora faça as pessoas sentirem coisas no mesmo sentido, as suas pautas já não casam. Quando é o Lula que traz as pautas que, de fato, casam com a realidade do brasileiro. Quando um Nicolas chega e diz... Para que dar uma bolsa, um auxílio gás, por exemplo? Poxa, quanta gente precisa do auxílio gás? Muita gente pode ser super a favor das coisas absurdas que o Nicolas fala, mas quando ele diz isso, essa pessoa se sente atingida, porque precisa. Pega mal. Exatamente. Então, é a sensação que fica do sentimento que está acima do que ele está dizendo de pauta. E a pauta do Nicolas está ligada ao grande empresário, está ligada à elite financeira, está ligada ao mercado, a quem ele de fato defende. Então, acho que, nesse sentido, o Lula precisa mesmo ter, de repente, uma recomposição, uma repaginação, alguém chamá-lo a essa realidade, porque o povo brasileiro está sentindo falta disso. E que talvez, se isso já tivesse ocorrido durante esses 4 anos, a gente não estaria com um Flávio Bolsonaro tão perto dele nessas pesquisas, sabe?
Não sei, é a minha impressão, assim, o que o professor falou de emoção, de pauta sendo apropriada pela extrema-direita, me fez questionar se não é de fato esse sentimento, essas emoções que o brasileiro tem, enquanto povo, né? Essa coletividade sente junto, essa união de coisas que todo mundo vive, que a maioria vive. Essa questão é tão importante, não é? Tanto levantada pelo Marcelo quanto para a Evelyn agora. Na França aconteceu algo similar, que é um caso pouco conhecido. O François Mitterrand, na primeira eleição dele, muito jovem, quase derrota o Charles de Gaulle, depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa quase inconcebível. Por pouco, ele não derrota o Charles de Gaulle. Depois disso, o François Mitterrand amarga 2 décadas e meia de fracassos constantes. Ele tinha uma porcentagem boa, era uma autoridade da esquerda francesa, mas não havia nenhuma possibilidade dele vencer a eleição. O François Mitterrand tinha 3 problemas. Ele vivia um tanto desgrenhado, ele usava uns ternos, aqueles ternos de tweed, velhíssimos, poídos, e ele tinha uma característica física curiosa, ele tinha 2 dentes caninos pronunciados. Agora imagina, Evelyn, a imagem do comunista, comedor de criancinha, com 2 dentes caninos pronunciados, era o vampiro Mitterrand, não é isso? O Mitterrand, cansado, tem uma conversa definitiva com alguns assessores políticos, e o que faz o Mitterrand? Se penteia. Era um homem vistoso, assim, imponente. Se penteia de maneira mais rigorosa, muda de terno. E, Marcelo, acredite, ele lima os dentes. Os caninos pronunciados deixam de existir. Pedro, não se sabe se foi por isso, mas ele ganha 2 eleições e fica 16 anos no poder. O presidente Lula, que em 1989 foi uma grande surpresa. Eu sou bem mais velho que vocês. Em 1989, eu esperava muito que o Brizola chegasse ao segundo turno. E nós imaginávamos que o Brasil seria governado pelo Brizola, e imaginávamos CIEPs, do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul. Imagina isso, Evelyn. Se nós tivéssemos escola integral neste país em 1989, o Brasil hoje não seria o mesmo, de acordo? Porque num país de leitores literários, jamais seria possível qualquer Bolsonaro. Mas, em 89, o Lula chega ao segundo turno. Uma campanha notável. Uma das mais bonitas campanhas presidenciais da história do Brasil. Sem medo de ser feliz, Lula lá, brilha uma estrela. E ele perde para o Fernando Collor de Mello, perde para o FHC, perde de novo, em ambos os casos no primeiro turno, muito doloroso para o Lula. Ele pensa de fato em desistir. O José Dirceu, que é uma das mentes mais brilhantes da história do Brasil, eu penso no José Dirceu, Pedro, eu penso no José Bonifácio Andrade Silva. Ele é o patriarca da independência. O José Dirceu poderia ter sido o patriarca da independência, que não tivemos de novo. Mas o José Dirceu tem um projeto, e dentro desse projeto, algo muito importante, que é a Carta aos Brasileiros, que é publicada na Folha de São Paulo na véspera do segundo turno, e que o presidente Lula se compromete com a segurança jurídica dos contratos estabelecidos, com a ordem econômica estabelecida pelo PSDB, que era aquele tripé macroeconômico do PSDB, e antecipando a campanha de 2018, ele chama o Meirelles, e o Meirelles vai para o Banco Central. Quando o Lula chega ao poder em 2002, já não é o líder sindicalista. Mas de 2002 a 2010, ele sai com 85% de aprovação, o que nenhum líder ocidental no século XX saiu depois de 8 anos com o governo, com algo acima de 80% de aprovação. Mas falar uma coisa muito francamente, né, João César? A gente fala do Lula, o Lula não é mais o líder... Cara, assim... Eu vou pegar até da esquerda radical, tá? Os líderes aí revolucionários. O Fidel Castro era o mesmo de Serra Maestra, gente? O Mao Zedong era o mesmo da Longa Marcha? Não. Os líderes mudam. Claro. Essa que é a questão. Os tempos mudam. Os tempos mudam. O Xi Jinping, há um tempo atrás, estava com um discurso mais Deng Xiaoping. Hoje em dia ele revive até o Mao. Por isso eles continuam sendo líderes. Claro. Porque ele se adapta às circunstâncias. Não, mas eu não estou criticando. Você concorda com a minha analogia? Não. Concordo 100%, professor. E até concordo que mesmo o Lula, com todas as modificações, está fazendo ato em Vila Euclides, né? Agora, nesse terceiro mandato, se nós imaginarmos objetivamente... Então, o Mitterrand era apenas um paralelo de uma mudança importante para chegar ao poder. Claro. O Lula chegou.
O Mitterrand ficou 16 anos, porque na França são 8 mais 8, 16. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!